Olá, bem-vindo à Coluna Liberal Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e a coluna hoje vai entrevistar o professor Leonardo Castro, o Léo Castro, como é conhecido, professor de Direito Penal, autor best-seller, top da Amazon no seu livro de Direito Penal, e que trabalha Direito Penal em várias áreas, especialmente a OAB, que é o tema que a gente vai falar hoje. Oi, Leonardo, prazer te receber aqui e ouvir todas as dicas de Direito Penal para a OAB. Olá, Karina, muito obrigado pela oportunidade e esclarecer que nós estamos sempre disputando ali o top 100 da Amazon, né? O meu manual com o seu, a gente sempre está ali na luta pelas melhores posições. Mas o penal é uma disciplina muito popular, o penal está sempre ganhando, mas é legal. O penal é uma disciplina, que, por exemplo, eu como aluna, né, vou lembrar da minha época de faculdade, é uma disciplina que ela é envolvente, né, ela atiça a curiosidade do público do direito e do público que não é do direito, né? Na OAB, a FGV tem um estudo estatístico, né, que chama exame de ordem em números, e repetidamente, quando saem as edições, o direito penal é a disciplina mais popular. Eu fui fazer o levantamento do último dado estatística de 2020, no ranking de popularidade, para quem está nos assistindo, popularidade é volume de inscritos, não é? É a que tem o maior volume de inscritos, com 30%. É uma estatística que não é tão atual, né? Já que nós estamos em 2024, mas é a estatística que a gente tem. O que você atribui eu já falei algumas coisas, né, mas eu quero ouvir de você. O que você atribui essa popularidade e esse volume de alunos que gostam de fazer penal, dos OABeiros que procuram penal? Fala para a gente, você que domina o tema. Bom, na época em que eu fiz o exame de ordem, e olha, faz bastante tempo, viu? Ali 2008 eu passei no exame de ordem. Meu Na faz mais época em tempo. que eu fiz a prova, fez há mais tempo? Fiz Eu há fiz em mais tempo. 2008 a minha prova, e na Sim. época, e eu acredito que na época que você fez era igual também, existia entre os alunos, e a gente ouvia isso de professores também, de que penal seria a matéria mais fácil na segunda fase. Eles falavam, sempre cai habeas corpus, tudo. E eu mesmo optei por penal na época por conta disso. Eu gostava mais de direito civil na faculdade. Por incrível que pareça, eu gostava mais de civil. Eu acabei Olha, fazendo penal, sim, fiz penal por conta exatamente disso, que existia, de que penal seria uma matéria mais fácil, né? Mas foi outra época isso. Hoje eu acredito que ninguém mais opte por penal por ser supostamente uma matéria mais fácil, muito pelo contrário, penal hoje tem uma fama, né, muito ruim nesse aspecto, fama de ser uma matéria bem difícil na segunda fase, essa história de que só cai habeas corpus, muito pelo contrário, nem cai habeas corpus na segunda fase, né? Então, pode cair, claro, mas tradicionalmente não cai na segunda fase habeas corpus em penal, então acredito que hoje seja uma questão de identificação com a matéria mesmo. Porque acaba sendo, quando você não se aprofunda no estudo de uma determinada área do direito, quando você fica ali só nessa análise superficial, o penal ele acaba sendo mais atraente, né? O direito penal é mais atraente, porque você fala ali de crimes, enfim, acaba despertando uma maior curiosidade do público em geral, incluído aí esse examinando, que muitas vezes, talvez por não buscar um aprofundamento nas demais áreas e descobrir que as demais áreas também são muito interessantes, né? Acabam talvez ficando com o penal por conta dessa primeira impressão. menino, tu foi contando assim, me deu um flashback da minha época, né? Eu gostava de penal, mas penal, eu fiz o FPA, e aí lá é conceito. Penal no meu histórico é o único R que eu tenho. Eu tenho um regular. A minha primeira prova de penal era um professor super, super rigoroso, então a aula era uma sedução quando veio a prova. A gente achava que era uma coisa, era outra, enfim, foi assim, foi um monte de nota ruim, e aí eu fui uma delas. Eu lembro que ele disse assim, que quem não tinha vocação para direito poderia ser um bom fotógrafo. Então isso virou uma piada o curso inteiro, toda vez que alguém se dava mal, tipo, ainda tem a fotografia. Não desmerecendo os fotógrafos, mas foi uma expressão que ele usou, né? E eu gostava de civil, mas eu fiz administrativo na segunda fase, porque o meu TCC foi em administrativo, e, Léo, vou te contar, quando eu fiz a OAB, ainda eram as seccionais. Eu acho que foi Eu fiz 2001, uma coisa assim, faz tempo, eu tenho que puxar meu AB para ver.
entendeu? Faz muito tempo mesmo. E aí, quando a gente fala de penal, voltando aqui para o penal, porque você me fez um flashback aqui, voltando aqui para penal, a gente sabe que primeiras e segundas fases, né, as duas fases, elas são diferentes, mesmo sendo a mesma matéria. No meu conteúdo, né, de direito constitucional, a gente tem alguns assuntos que repetem primeira e segunda fase, como controle de constitucionalidade, tem outros que são mais cobrados na primeira fase. Na tua disciplina, direito penal, fala um pouco dos assuntos recorrentes na primeira e na segunda fase, e especialmente na segunda fase, para a gente ver peças e tudo mais. Fala um pouquinho do que é recorrente. Bom, penal é extremamente previsível nas provas da FGV em geral, não apenas no exame de ordem, primeira e segunda fase. A FGV, ela é uma banca extremamente previsível, talvez não a banca em si, mas acho que pelo volume de provas da FGV nos dá um número melhor para análise do que tem mais chance de cair, e com isso a gente tem ali uma melhor chance de prever o que vai de fato cair em uma prova futura. Mas acaba sendo hoje, até pelo volume de questões que tem, o volume de provas aplicadas pela banca, hoje certamente, na minha opinião, é a banca mais fácil de prever o que vai cair ali em uma prova futura. Pego, por exemplo, penal mesmo, quando consideramos os números de 2024, dou aqui alguns exemplos. Olha, corrupção passiva da parte especial do Código Penal foi ali o crime mais cobrado, o artigo mais cobrado, o artigo 317 do Código Penal, foi o mais cobrado ao longo deste ano. Então você não pode cogitar fazer uma prova da FGV, seja a primeira ou segunda fase, sem saber o que é corrupção passiva e saber ali a distinção com os demais crimes. Perseguição, um novo crime ali de perseguição, né? Não é mais tão novo assim, de 2021, mas enfim, o artigo 147A, os crimes contra a honra, ali na parte geral, em teoria do crime, artigos 13 a 28, sempre a banca cobra, então é uma banca que é fácil de prever o que ela vai cair. E isso vale para a segunda fase também. Tanto que a segunda fase nós tivemos agora, no 41º, tivemos em sequência uma terceira apelação, ou seja, 3 vezes seguidas a mesma peça, muito parecidas. Então, as questões todas com base em assuntos que eram esperados ali com base nesses levantamentos do que a banca mais cobra. Então, não é uma banca que surpreende. A FGV, a dificuldade dela não está nessa imprevisibilidade do que vai cair, né? Eu atribuo aqui a maior dificuldade que se vive numa prova da FGV ali em razão da extensão dos enunciados. São enunciados muito grandes, que envolvem casos práticos, muitas vezes são interdisciplinares, te exigem ali o conhecimento de várias áreas do direito ao mesmo tempo. Então, eu acredito que essa seja a grande dificuldade com a FGV, a extensão das questões, e acaba sendo uma prova muito cansativa. São provas muito cansativas. Mas em relação à previsibilidade, isso aí ninguém pode reclamar. A banca é bem fácil de prever o que ela cobra. Era isso que eu ia te perguntar, mas tu já até antecipaste. Ela não tem o perfil FGV para penal, não tem um perfil de surpreender. Não. Nada, zero. Porque em constitucional também não. É uma vez ou outra que vem na primeira fase uma questãozinha que não costuma cair tanto. O resto, no volume, a gente já sabe até mais ou menos qual é a sequência que vem. A organização do Estado, o controle, a gente já tem isso. Então, deixa eu te perguntar outra coisa sobre a preparação, tá? Quais são os erros que você considera erros do candidato, do OABeiro que está se preparando para a prova da ordem? Quais são, pontua aí alguns erros que você considera nessa preparação. Tem muitos que são erros frequentes que a gente observa em todos os examinandos. Uma coisa assim que eu já percebo que o examinando ele está no caminho errado é quando ele me procura e pergunta: Léo, qual é a sua aposta para a próxima peça? Ai, gente. E é uma pergunta que não tem pé nem cabeça, porque na verdade ninguém sabe qual é a próxima peça. E alguns alunos até falam: mas tem um professor fulano que sempre acerta. Eu mesmo acertei 8 vezes seguidas a peça. Né? Isso antes da aula em curso, porque depois que fui para curso não tinha mais coragem de dar chute, porque tem aluno que deixa de estudar as outras peças por conta disso. Isso. Mas eu cheguei a acertar 8 vezes seguidas. Aí você vai e pergunta, como você conseguiu? Foi ali com base em estudo? Não, foi chute puro.
Queria eu ter usado essa sorte para acertar na Mega Sena, mas não deu, gastei no exame de ordem. Mas, enfim, pura sorte. E eu digo que se algum professor soubesse, algum curso soubesse qual é a peça que vai cair, aquele curso só ensinava aquela peça, não ensinava todas. Né? Então, porque a gente não sabe mesmo o que vai cair. A gente não tem a mínima ideia. Claro, tem probabilidade. Você pega em penal, por exemplo, penal, a peça que mais caiu foi apelação, seguida de memoriais, seguida ali de resposta à acusação e recurso antidistrito. Tivemos uma sequência de apelação, 3 apelações agora. Né? Não se espera agora uma quarta vez seguida uma apelação, então talvez venha agora memoriais, mas é probabilidade isso aqui, considerando que mais caiu. Significa que é o que vai cair? Não, pode cair qualquer coisa. Então, quando o aluno ele vem e me procura perguntando qual é a minha aposta de peça, eu já pego e falo, olha, você já está indo para o caminho errado, porque a sua preparação está iniciando com base em chute do professor. E você não vai fazer uma prova dessa com base em chute, você vai fazer uma prova dessa ali com base em uma boa técnica para resolver as questões, né, um bom manuseio do vademecum, saber utilizar bem o vademecum, enfim, para que o aluno ele tenha uma boa preparação, o ideal é que ele fuja desses achismos, daquilo que é incerto, e ele passe a focar de fato naquilo que vai aí contribuir para que ele tenha sucesso. Eu faço até um paralelo sempre com os alunos, eu faço uma comparação com eles. Eu digo, olha, é interessante, na época da faculdade, e eu me recordo disso quando eu dava aula na graduação de Direito ali presencial, quando chegava ali faltando 1, 2 horas para a minha prova, que eu ia aplicar ali para os alunos, eu via os alunos no corredor ali, ou então na sala, desesperados, lendo um mesmo conteúdo. E que conteúdo era esse? Era aquele caderno do aluno mais CDF da sala que todo mundo fotocopiava e ficava lendo. Então, o aluno na faculdade, ele sabe como estudar de forma ali direcionada com base no que mais cai. Ele pega o caderno do CDF porque ele sabe que o que vai cair é aquilo. Ele não pega uma doutrina de 2.000 páginas para estudar. Aí, quando chega na época do concurso, chega na época do exame de ordem, parece que ele esquece isso aí. Aí ele começa, eu vou aprender tudo, vou comprar aquela coleção de 3 volumes, 2.000 páginas cada e vou ler completa. Você não vai fazer isso. Então, eu acho que o aluno ele precisa ter em mente que o objetivo dele é a aprovação. E aí, como é que você fez para passar durante a faculdade? Como é que você fez para passar durante o colégio? Não era focando naquilo que mais cai? Não era ali identificando seus próprios erros, vendo onde você estava errando e corrigindo esses erros para não errar novamente? Não era assim? Por que agora vai ser diferente no exame de ordem? Então, eu acho que é afastar esses achismos, como, por exemplo, o chute em relação à peça, e focar na aprovação de fato, ver qual é o caminho mais curto para alcançar essa aprovação. Isso. E, Léo, eu te acompanho, né, no teu Instagram, acompanho o teu trabalho com os alunos, tu faz um atendimento muito 1 a 1, também respondendo e-mail dos alunos. E aí eu quero te perguntar sobre a preparação para a prova da OAB com o uso da inteligência artificial. Se ela ajuda, eu já sei qual é a tua resposta, mas eu quero que tu desenvolva, porque eu acompanho, eu acho muito legal, muito, muito inovador esse trabalho que tu faz com a inteligência artificial na preparação. Fala um pouco, que eu sei que tu domina nesse assunto. Não, então, você sabe que hoje, com o ChatGPT, com a inteligência artificial, eu começo a pensar que daqui a algum tempo eu vou ter que abandonar esse meio diferencial que eu tenho nas aulas, que são as previsões que eu faço do que vai cair, né? Apenas para esclarecer, nas revisões de véspera, geralmente eu vou ali e trago o que vai cair na prova e tenho acertado coisa de 80%, 90%, 100% que vai cair. E como é que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso com base em probabilidade. Só que quando eu iniciei esse levantamento, a primeira vez que eu fiz lá em 2018, que não se falava em ChatGPT e nada disso, eu fiz por quê? Por conta de ter esposa que é engenheira civil. Então ela sabe fazer cálculo de probabilidade, estatística, aquela coisa toda. E aí eu tinha isso na minha cabeça. Eu falava, mas será que a gente não consegue prever o que vai cair? Porque eu tenho a impressão que as bancas repetem muito. Aí a gente fez, por curiosidade de teste em casa, a gente fez um levantamento para o TJ do Mato Grosso, que na época estava com o edital aberto. E o levantamento bateu em 98% que caiu de fato. Aí a gente tomou aquele susto, falou, pô, o negócio, será que foi sorte? Aí nós fizemos um exame de ordem. Oi? Deixa eu te interromper rapidinho. Isso na época, só usando as técnicas da tua esposa. Como é o nome dela? Cálculo na mão, Casey, na mão, cálculo na mão ali, né? Sem usar a inteligência artificial. Zero. E eu não sei fazer os cálculos até hoje. Os cálculos que ela fazia, eu não sei fazer. E aí a gente resolveu fazer
para o exame de ordem, né? Para a primeira fase do exame de ordem. E fez tanto sucesso o negócio, na época acabou virando um livro, a gente lançou ali 3 edições, parou de fazer por falta de tempo. Mas, para você ter uma ideia, fez tanto sucesso a ideia que uma das edições chegou a esgotar na pré-venda. Então, assim, o pessoal comprava ali o nosso, era o cronograma Passo na OAB, né, que é da mesma linha do nosso manual, inclusive, e gente que já estava ali na 12ª, 13ª tentativa, que não conseguia passar de jeito nenhum, foi lá, usou o cronograma, passou de primeira. Então, assim, confirmou que o método funcionava mesmo, né, que aquilo lá realmente era real. E durante os anos seguintes, a gente foi ali fazendo, sempre assim, eu pegava, fazia o levantamento das questões, aquela coisa toda, e as contas todas, né, para eu entregar isso aí. Só que era algo extremamente trabalhoso fazer isso aí à mão. Porque são contas e mais contas e mais contas para chegar num resultado ali preciso. E aí, como, claro, ela tem a vida dela, ela é engenheira, tudo, ela tem a profissão dela, não tinha por que ficar enchendo o saco o tempo todo fazer isso aí, né? Eu falei, e eu não conseguia aprender. Aí deu uma esfriada, eu passei um tempo, aí uns anos sem mexer mais nisso, eu falei, cara, ou eu arrumo alguém para calcular para mim, ou eu abandono, né? E abandonei durante um tempo. E aí, com agora o ChatGPT, qualquer pessoa consegue fazer esse levantamento, por quê? Porque esse cálculo que ela fazia, o ChatGPT faz, e com uma diferença, né? Faz ali em 1, 2 minutos. Então, é muito interessante, porque hoje, e esse levantamento eu nunca escondi a forma como eu faço. Inclusive, no meu Instagram, quem entra lá tem um passo a passo lá, que eu fiz ensinando a fazer no ChatGPT esse levantamento, né? E é muito interessante porque, assim, ó, quando eu comecei a levar para os alunos esses levantamentos, assim, eles foram recebidos com muito ceticismo, muito. Né? É o louco, né? Agora inventou a fórmula para passar em concurso, né? Né? E ninguém acreditava. Tanto que, assim, eu tomava muita avaliação negativa nas aulas por conta disso, né? O pessoal falava, você é louco, o que você está falando? Aí começou ali o quê? Começou prova após prova, comecei a demonstrar que realmente o negócio funcionava, e funcionava muito bem. E as pessoas começaram a passar. E as pessoas começaram a obter aprovação e começaram a contar para outras pessoas que, olha, eu passei porque tem um maluco lá que fala que consegue prever, e ele prevê mesmo, né? Mas, enfim, aí a gente chega a esse momento atual. A gente chega a esse momento atual que a gente vive aqui hoje. E hoje, a ferramenta, ela não popularizou ainda. Né? Hoje, tanto que eu vejo, quando chega em época de prova ali mesmo, os alunos eles ficam enlouquecidos no meu Instagram. Léo, cadê o levantamento? Cadê o levantamento? Eu falo, cara, eu já ensinei como é que faz. Faça você mesmo, não precisa de mim para fazer isso aí, né? Minha mãe até brinca que eu tô matando a galinha dos ovos de ouro, né? Por ensinando. Eu quero mais que todo mundo aprenda mesmo. Então, assim, hoje as pessoas elas ainda não adotaram ali para a vida delas o uso da inteligência artificial aqui para concurso, para exame de ordem, dentre outros objetivos aqui, um deles, né, como mencionei, é a previsão do que vai cair. Mas vai chegar um momento que a ficha das pessoas vai cair. Isso. E aí vai popularizar a ferramenta, e aí é a grande dúvida que eu tenho. Como é que as bancas vão fazer para avaliar esses alunos? Porque eu já cogitei, de repente, que as provas vão ser discursivas. Não sei mesmo, porque vai chegar num ponto que prova objetiva, você vai começar a ter ali as pessoas, os primeiros colocados, gabaritando a prova. Né? Porque a partir do momento que todo mundo começar a estudar com base nessas previsões tão certeiras, vai ter que mudar alguma coisa na forma como se avalia hoje, né? Você não vai mais falar em nota de corte 80, não vai ter mais como isso, né? Eu não tinha refletido sobre isso, Léo, porque assim, a inteligência artificial ela ainda é muito iniciante, né, muito incipiente. Eu mesma, até acho que 1 mês, 2 meses atrás, eu era cética quanto a isso, resistia. Hoje eu sou uma entusiasta, trabalhando, né, e usando. É como se fosse um Google hoje para a gente, né? Eu digo que as nossas gerações, elas passaram por uma grande revolução. Não sei tu, não sei tua idade, mas assim, eu fiz um curso de datilografia manual, elétrica e eletrônica, e hoje eu estou lidando com a inteligência artificial. Então, assim, a gente está passando por uma revolução e não tem volta, né? E a gente vai ter reflexos. Eu não tinha refletido sobre isso, mas provavelmente essas primeiras avaliações objetivas nas provas devem mudar. Não sei se, só acrescentando aqui, não sei se tu ouviste esse comentário, mas eu tive colegas professores que falaram que algumas provas do CNU pareciam ter sido feitas por inteligência artificial. Entendeu? As bancas já usando... Esse levantamento.
Você chegou a ver esse levantamento que eu fiz das provas? Do CNU? Não, não, fala pra Não, gente, fala pra do gente. geral, da inteligência artificial. O que acontece? O ChatGPT ele tem algumas palavras que são características da redação dele. Inclusive, na versão nova, que é a O1 Preview, já não está mais utilizando tanto. Que é crucial, multifacetado. São umas Isso. palavras que são bem específicas dele. Aí eu fiz um levantamento esses tempos, e o que eu fiz? Eu fiz um comparativo, eu peguei, salvo engano, foi 2010 mais ou menos, 2010 até 2021, 2022, assim, um volume grande de questões, e eu peguei 2023 e 2024 e pesquisei o aumento dessas palavras, do uso das palavras nas questões de concurso. Se de fato, e provavelmente é isso, se de fato isso espelha o uso de inteligência artificial na criação de questões, nós podemos afirmar que houve um aumento de 3.900% no uso Meu das palavras. Deus. É assustador. O dia que eu fiz o levantamento, e claro que o ChatGPT fez a conta para mim, porque eu não sei fazer, mas eu pedi para ele fazer a conta ali do quanto dava o salto total da cobrança das palavras, e o aumento total foi de 3.900%. Ou seja, ainda que a gente considere que foi uma coincidência o maior uso dessas palavras, que você corte pela metade ainda é um número muito alto. Né? Está falando de Verdade. quase 2.000% aqui de aumento. Né? Então, eu não tenho a menor dúvida que provas de concurso hoje são feitas com inteligência artificial. Eu não tenho a menor dúvida que, apesar que aqui, né, já me falaram que não, me garantiram que não. Inclusive, eu tenho um amigo em comum com a pessoa que faz a segunda fase e me garantiu que não foi utilizado. Mas, enfim, né, não foi. Vamos acreditar que não foi. Vamos Mas é muito acreditar. característico o texto. O texto é muito característico. O texto é muito característico. Vamos considerar que foi uma coincidência. E aí, Karina, eu te falo que isso aqui vai gerar uma questão que eu estava até conversando esses dias com o Marcelo, nosso coordenador da coleção, e ele falou, cara, eu não tinha parado para pensar nisso ainda. O que acontece? Nós temos hoje uma produção maciça de textos com o ChatGPT. E o ChatGPT, ele tem um estilo de linguagem. As pessoas vão aprender a ler e só farão a leitura de textos escritos pelo ChatGPT. Ou seja, vai chegar um momento que as pessoas vão passar a ter dificuldade de fazer leituras de textos que não sejam do ChatGPT. Ou seja, qual vai ser a melhor forma de preparação para você aí no futuro conseguir resolver questões Uma prova. de prova? Você vai ter que usar o ChatGPT para criar conteúdo, para criar questão, porque se for criado por um ser humano, vai fugir da realidade. Isso, porque vai Entendeu chegar. o problema? Verdade, uma Eu tô reflexão. vendo, inclusive, seu manual ali atrás, ó. Tá ali o manual de constitucional mesmo. Claro. Foi escrito por um ser humano. Foi escrito por um Isso. ser humano. Imagina daqui a 10 anos, quando você tiver um público que só lê texto escrito pelo ChatGPT. Quando esse público pegar o seu texto escrito à mão, não vai compreender o que está escrito. Por quê? Porque é uma linguagem que foge do padrão do que esse público está acostumado. Então, é uma transformação que ela é tão grande em relação a tudo, né, que vai exigir adaptação. Vai exigir quem não se adaptar vai ficar realmente de fora de tudo, né? É uma ferramenta que tá revolucionando mesmo. E a gente, assim, quanto mais a gente conversa, mais a gente vê que vai revolucionar mais ainda, né, tanto a preparação quanto a aplicação da prova, né? É uma Sim, conversa, 100%. é uma discussão para. Eu já vi várias ideias aqui, mas a gente vai deixar isso para uma outra entrevista. Vamos lá, vamos voltar a falar de OAB especificamente. Eu quero agora, já que a gente falou dos erros, já que a gente falou da inteligência artificial, que é um tema que você explora bastante nessa preparação, e para quem está interessado aqui, está assistindo essa entrevista e não conhecia, né? Já estava errado e não conheceu o Léo. A gente já vai pedir o Instagram dele para vocês seguirem ele, dar lá dicas, orientações, aulas, enfim, sobre a preparação em direito penal, não só para a OAB. Agora eu quero, Léo, encerrar esse nosso bate-papo aqui, que está interessantíssimo, te pedindo para dar uma orientação para quem está nos assistindo, para quem está te assistindo, de como o aluno, o OABeiro, vai fazer o próximo exame da OAB, como ele deve se preparar, qual caminho ele deve trilhar para ter êxito ali na primeira e na segunda fase da OAB. E a segunda fase, obviamente, sendo penal.
Bom, primeira fase, certamente estudo que tem mais chance de cair, né? Um estudo direcionado, essa ideia de estudar tudo, de zerar edital, isso é fantasia, não tem como, é focar realmente no que mais cai. E, como já disse, a FGV é uma banca que dá para prever bem o que vai cair, então você consegue antever o que vai cair na próxima primeira fase, lá no dia 1º de dezembro. No meu Instagram, mas daqui a pouco até vou divulgar, e tem outros lugares também, tem quem já esteja fazendo levantamentos já aqui, né, com base no ChatGPT, enfim, e vale muito a pena que você faça esse estudo com base ali naquilo que mais cai, você foque no que mais cai, igual você fazia na época da faculdade. Estude com o objetivo de passar, né? Estude aquilo que vai encurtar o caminho até a sua aprovação. E para quem vai para a segunda fase, eu acho que o primeiro conselho que eu posso dar é faça a leitura do edital. Olha, é impressionante o quanto o aluno ele perde tempo e ele acaba ali tendo dificuldade, às vezes até reprovando, por falta de uma simples leitura do edital. Porque o edital, ele traz ali regras relacionadas, claro, à prova. E tem, eu não me recordo agora o número exato, mas salvo engano, são 12 ou 17 itens que tem no edital que geram reprovação sumária, se não observados. Então, como é que você vai fazer uma prova que você tem ali, digamos que sejam 10 itens, né? Não me recordo agora o número exato, que sejam 10 itens que provocam a reprovação sumária e você vai fazer a prova sem fazer a leitura desse documento? É uma completa loucura, né? Então, foque no edital, né? Estuda o edital, leia as provas passadas e, olha, acredite apenas nisso, nas provas anteriores, que isso a gente tem documentado, que a banca cobra e como ela cobra, e o edital. E fuja de muito que você vai ouvir durante a preparação, né? Você vai ouvir ali mitos relacionados, por exemplo, ao vademecum, vão dizer que, se passar, porque sempre tem uma prima, né, tem uma prima do vizinho, não sei o quê, porque a prima do vizinho, ela foi fazer a prova com vademecum, com marca-texto roxo, e tomaram o vademecum. Eu falo, cara, é mentira isso aí, basta você olhar o edital para você ver que é mentira o que a pessoa tá falando, né? Então, limpa a sua mente em relação a isso tudo, e foca ali leitura do edital e leitura das provas passadas, você já vai ter ali um bom norte do que te esperar pela frente, e aí você vai desenvolvendo a sua preparação ao longo das semanas. Por mais que você nunca tenha tido um contato com prática penal, ou seja lá qual for a prática, você consegue desenvolver o seu estudo de forma eficiente e suficiente para obter a aprovação sem dificuldade. Mas, claro, você tem que limpar sua mente em relação a muita bobagem que você vai ouvir. Então, o edital, provas anteriores, começa por aí, e aí depois você vai evoluindo e a coisa vai dar certo, pode ter certeza disso. Perfeito, Léo. Obrigada pelas suas orientações. É sempre bom, a gente gosta muito de trazer na coluna professores, a gente traz também cases de sucesso, às vezes a gente traz alguns alunos que foram aprovados, mas os professores, quando trazem essas inovações na preparação, e eu estava com vontade de te trazer aqui para falar, porque eu sei que você está se tornando um especialista, aí, né, mais ainda nessa preparação com o uso da inteligência artificial. Essa preparação com probabilidade você já fazia, eu já tinha percebido, eu não sabia que tinha aí a contribuição da sua esposa, né? Então tem alguém de exatas aí junto, mas é sempre bom ouvir, e a coluna aqui te agradece e te convida aqui, portas abertas sempre, para quando você queira falar sobre penal em qualquer das áreas que você atua, né? Porque não é só abrir a sua especialidade. Sim, concursos públicos também, enfim. Mas eu agradeço a oportunidade. Delta, não é? Todas as carreiras de penal do concurso público, tudo, né? O que me chama, eu tô lá. Coveiro de Pindamonhangaba, eu tô lá dando aula para pegar ajudar a galera. É meio a minha área inconstitucional. Chamou, tem constitucional, eu vou. Tô junto, tô lá. E aí, para brilhantar, a gente quer saber o teu arroba, o teu Instagram, como é que os nossos internautas conseguem te acessar e aprender mais direito penal. Maravilha, serão todos muito bem-vindos. Léo Castro, Direito Penal. Léo Castro, Direito Penal. Todos são muito bem-vindos. Podem mandar um alô por lá, seja para falar de penal, processo penal, para conversar sobre o ChatGPT, enfim. São todos muito bem-vindos. Podem procurar lá que certamente serão muito bem atendidos. E agradeço a oportunidade, Karina. Espero aí que a gente possa se encontrar em um momento aí em breve para continuar essa nossa conversa, que foi bem agradável. Eu que agradeço, a coluna também agradece.
E a gente vai encerrar agora mais um bate-papo aqui na nossa coluna Liberal Concursos, e eu espero você na próxima segunda-feira. Até mais!